artigo incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014 carimba 11,3 bilhões de reais para emendas de comissão. O que é essa emenda de comissão, Nelson Kobayashi? O que é isso? São o quê? As emendas parlamentares. Uma espécie de uma das emendas. São os recursos definidos pelos integrantes dos colegiados e amplia o poder do Congresso Nacional sobre o orçamento do ano que vem. O texto foi admitido pelo relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o deputado Danilo Forte, do União Brasil, em acordo entre os integrantes da cúpula da Câmara e do Senado, para se estabelecer um novo modelo de distribuição de emendas a partir do próximo ano. Se for aprovada, essa medida pode elevar o montante de emendas para um valor recorde próximo a 50 bilhões de reais. Atualmente, a proposta orçamentária de 2024 já contempla uma reserva de 37,6 bilhões de reais para emendas individuais e de bancada, que são obrigatórias pela Constituição Federal. Então, fora as emendas obrigatórias, mais emenda. Meu querido Ricardo Rous, nós não temos terremoto, não temos furacão, não temos tsunami, não temos a Rússia nem os Estados Unidos do nosso lado cheirando nossa fronteira, não temos o Hamas aqui, pelo menos por enquanto, praticando atentado terrorista, mas nós temos o Centrão. 50 bi de real são 10 bilhões de dólares. Então nós estamos falando, é o dobro do orçamento militar da Venezuela que nós acabamos de ver. 10 bilhões de dólares em emenda parlamentar, Ricardo. Isso é dinheiro que não segue uma linha de administração do governo. Isso é dinheiro distribuído de acordo com interesses eleitorais, paroquiais e muitas vezes aquela verba já é para a empresa, para a empreiteira prometida. Qual a sua avaliação sobre esses 50 bi por orçamento? Dá para o Brasil caminhar assim? Não dá, Capês. 50 bilhões de reais de emendas parlamentares é absurdo. Nós estamos falando que já tem 37 bilhões destinados na LDO com consentimento do governo das emendas impositivas, emendas individuais, emendas de bancada. E ainda o Centrão querendo mais 11 bi. Nós vamos ter 50 bilhões. Para vocês terem uma ideia desse dinheiro, o orçamento da segurança pública do ano de 2023 não chega a 1 bilhão de reais no Brasil. E nós temos 50 bilhões de reais para emenda parlamentares, que muitas vezes não tem a necessária transparência quando ela é destinada para redutos eleitorais dos parlamentares e muitas vezes você tem ali possibilidade aumentada, com menos transparência, de corrupção nesse processo. Então, as emendas parlamentares, na minha opinião, já falei diversas vezes aqui no Linha de Frente, é algo que vem destruindo a nossa democracia. Vem fazendo com que o parlamento perca a sua essência de criar leis e de fiscalizar o poder executivo para virar um destinador de recursos para as bases eleitorais dos deputados eleitos. Isso é muito, muito ruim para a nossa democracia. Davi Andrade. Meu querido professor Capês, brilhante aqui sua posição. Só para mostrar uns números assim, né? Esse ano nós estamos caminhando para um déficit de 180 bi, né? 1,7% do PIB. Ano passado nós tivemos um superávit de 1,2%. Quer dizer, queimamos um superávit de 1,2%, estamos caminhando para um déficit de 1,8%. A mesma coisa ano que vem, 180 bi projetado de déficit, que o governo do PT persegue como para cobrir esse déficit? Com aumento de carga tributária. Não se pensa em momento nenhum no corte de gastos, na diminuição do tamanho do Estado, na qualidade desses gastos. Não. Vamos aumentar tributo, colocar tributo na mesa, né? Aumentar essa reforma tributária mentirosa que vai criar o maior IVA do mundo que está aí na mesa. Né? Esse é o nosso caminho. Agora, olhem lá, vamos pular para 50 bi de emendas parlamentares, já são 37. Quer dizer, é o dinheiro do contribuinte indo para o lixo. No momento que o país precisa sair da crise econômica, aliviar as empresas, baixar a carga tributária. Não tem cabimento 50 bi. isso. Olha, 60 bi é pro Bolsa Família, que está mais do que justificado e necessário. Agora, 50 bi para deputado. Agora estou falando em mais de 4 bi para fundo eleitoral. Capês, como você... Os partidos gastam dinheiro, não tem nem fiscalização. Como você muito bem disse, é um dinheiro que não tem nenhuma ligação, nenhum tratamento com a necessidade do Estado. Os projetos do Estado que de fato interessam o Estado e a população, é um dinheiro sem carimbo, é um dinheiro para os feudos,
dos parlamentares se alimentarem. Eu diria que é um dinheiro que não vai para prioridades. Não vai. Você tem benfeitorias, como diz Nelson Kobayashi, as benfeitorias necessárias, as úteis e as voluptuárias, que é luxo. Então, tudo é dinheiro, sim, mas vai para uma área que não é fundamental, exatamente. não é essencial. É o que eu digo, né? Acho que é complicado. Não tem um brasileiro que é o primeiro parlamentar brasileiro do Congresso americano? Tem? Foi expulso por prática de estelionato. Fala, Nelson. Jorge Santos. Meu Deus. Nelson, fala você. Enganou muita gente. Meu Deus. Ó, vamos lá. Capês, eu quero analisar do ponto de vista da estrutura, né? Porque essa nova espécie de emenda parlamentar é a emenda de comissão. O que significa isso? Que os membros do colegiado, cada uma das comissões no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, ou seja nas comissões mistas, terão um pouco a mais do que já tem inicialmente pelas suas próprias emendas impositivas, individuais e tal. E o que faz isso, na verdade? O que está por trás disso, na minha leitura? É o fortalecimento do cacique político, do partidarismo. Por quê? Porque quem escolhe o membro da comissão não é o deputado pelo seu próprio mandato, é o partido que vai lá e indica fulano, fulano e fulano deste partido participarão da Comissão de Segurança Pública, ou da Comissão de Orçamento, ou da Comissão de Constituição e Justiça. Cada comissão tem ali os indicados do partido. O que na verdade está significando esse tanto de emenda para a comissão? Uma coleira em cada um desses parlamentares que lá estão. Porque se o parlamentar começar a votar contra o interesse do partido, vem aqui, vou te tirar dessa comissão, você vai perder essa fatia de orçamento que agora está destinada à comissão. Ou seja, a LDO ela teve um avanço muito legal, que foi o cronograma das emendas impositivas. Isso amenizaria o toma lá da cá em troca de votações importantes, né? Porque o cara vai receber aquele dinheiro naquela data. Mas aí, na sequência, com a aprovação dessas emendas de comissão, anula a decisão positiva anterior. Ou seja, mais uma medida do Congresso Nacional que visa dar força para o cacique político, para o líder partidário, para o dono do partido, que vai ter os parlamentares com uma coleira para votarem como reféns dos interesses dos partidos e não propriamente dos interesses da população que os elegeram. João Pacífico. Estou totalmente de acordo. Eu acho que o Centrão ele é um câncer do Brasil. Hoje em dia, sim. Mas quero trazer também para o estado de São Paulo. Lembrando que antes da privatização da Sabesp, o Tarcísio liberou 73 milhões para os deputados, que depois acabaram aprovando. Então, eu acho que emenda é uma forma de você legalmente corromper e trazer para o seu lado. Seja um lado, seja outro, eu acho um grande absurdo. Eu acho que emenda parlamentar, as individuais, fazem sentido para você fazer o trabalho com na sua base, mas da forma que é feito hoje, 50 bilhões, é um escárnio, é um absurdo isso daqui, não devia ser aceito. E aí tem um ponto muito importante. Os brasileiros, a gente se preocupa muito com as eleições, votar para presidente, para governador, para prefeito, e a gente esquece em quem a gente votou para senador, para deputado estadual, para deputado federal, para vereador. Isso é importantíssimo, porque é impossível, independente da corrente, você governar com um centrão fisiológico como a gente tem hoje. Sim. Agora, só para fazer um complemento para a tua fala, que eu concordo plenamente, ou seja, nós damos muita importância para o Executivo e esquecemos praticamente, completamente do Legislativo. Poucos têm um voto muito consciente no Legislativo, votando em gente capacitada. Porém, durante o processo eleitoral, essas pessoas que prestam muita atenção no Executivo acreditaram numa fala que foi feita durante a campanha do presidente Lula, que ele não faria isso, que ele não entraria nessa onda de negociar com o Centrão. Você vê que o Centrão está tão poderoso que mesmo um líder tão poderoso quanto é o presidente Lula, respeitado lá fora e foi eleito democraticamente aqui, não consegue combater, nem fazer aquilo que ele prometeu na campanha, deu uma entrevista a um grande canal de televisão dizendo que ele não entraria nessa onda, que o Bolsonaro na época estava vivendo um semi-presidencialismo, estava perdendo o poder e ele não, com a experiência que ele já teve de ter outras 2 gestões, não faria isso. Veja como é e como está esse poder absurdo. Uma coisa é discurso, outra coisa é a prática.